Meus irmãos, estamos com um probleminha de conexão. Provavelmente mudaremos nosso horário do culto e mudar também de local pela melhora do sinal. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, dando continuidade, nós estamos diante, quando fala o que nos causa estranhamento, é a partir do momento que essas diversas escolas religiosas, em nome do mesmo Cristo, começa a ter divergências entre elas. Então, nesse sentido, o que justifica essas divergências é justamente a interpretação que cada uma faz dentro de suas limitações. Isso, caiu o sinal aqui. Já está acompanhando agora? Então, meus irmãos e irmãs, o que justifica as diferentes maneiras dessas religiões falarem sobre o mesmo Cristo são as nossas limitações. Mas em tese não deveria, porque é a palavra do Cristo. Então, nesse sentido, nós vamos compreender por que em determinado momento da história da humanidade nós matamos em nome de Deus, mandamos pessoas para a fogueira em nome de Deus. Atualmente, na contemporaneidade, principalmente nos dias atuais aqui em Goiás e no Brasil, recebi notícia, comunicados, que irmãos nossos que professam a nossa fé em Jesus Cristo foram praticamente expulsos da igreja porque não votaram em determinado candidato. Meus irmãos e minhas irmãs, conforme o tema de hoje, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está na palavra de Deus, o próprio Cristo, ele expulsou os vendilhões do templo. Na época do profeta Malaquias, como falamos lá em Malaquias 3, capítulo 3, a tribo de Levi estava praticando prostituição dentro do templo, estava furtando o dinheiro da viúva, do estrangeiro, do órfão, estava roubando o dinheiro dos trabalhadores. Na época do profeta Malaquias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje aqui em Goiás, por exemplo, chegou até nós da Igreja Revolucionária que muitos irmãos nossos que professam a fé em Jesus Cristo, até famílias inteiras, foram excomungadas da igreja, porque não comungaram da prática do uso do púlpito para determinado partido político. Isso é caso de misericórdia. A que ponto chegamos nos dias de hoje, em pleno século 21? Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo. E hoje, aos dias de hoje, ainda esta semana, ainda este mês, irmãos e irmãs nossos de fé foram expulsos pelos vendilhões do templo da contemporaneidade. E a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor se posiciona. A Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor se posiciona contra qualquer ato que venha causar mancha à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tratando de algo muito sério, muito profundo.
você que está nos ouvindo, nós estamos tratando da fé de cada um de nós. Uma fé que é algo da existência humana, é da intimidade do ser humano, é onde ele procura forças em seu interior para seguir sua vida. É inadmissível atravessadores da fé. Considero, meus irmãos e minhas irmãs, algo de profunda misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É compreensível para aquele que não ler a palavra de Jesus Cristo. É compreensível para aquele que nunca ouviu falar sobre a palavra de Jesus Cristo. Mas para aquele que já ouviu falar sobre a palavra de Jesus Cristo, mesmo que ela não tenha entrado na intimidade do seu coração, mesmo que ela não tenha entrado na intimidade de sua alma, meu irmão e minha irmã, você que está de alguma forma fazendo parte desse ato de expulsar os cristãos da casa do Senhor, seja a denominação religiosa qual for, toda denominação religiosa que se presta a falar sobre a palavra de Cristo, merece o nosso respeito, dado o seu esforço, desde que a faça com dignidade, a faça com clareza, a faça com uma conduta, no mínimo, com uma conduta ética. Se equivocar por falta de conhecimento é uma coisa, nosso irmão, é compreensível. Mas comprometer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para fins escusos, ainda mais lidando com o que há de mais precioso na vida de uma pessoa, a sua fé, a sua força. Quantas vezes nosso Senhor Jesus Cristo, diante de pessoas cansadas, na sua época, com a carga de impostos, com o jugo do Império Romano, com o jugo do rei Herodes e os seus demais, o encontro de Jesus Cristo com a mulher adúltera, cujo homem adúltero fugiu, o encontro de Jesus com vários leprosos, o encontro de Jesus com cegos, cego dos olhos físicos, cegos da alma. A mensagem de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é algo profundo, é algo da intimidade da criação, é algo da intimidade da existência. Eu peço misericórdia para você, meu irmão ou minha irmã, que algum dia puder ouvir essa palavra, Mateus capítulo 5, versículo 7, que você faça uma reflexão, meu irmão. Então fica aqui a palavra da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, para esses irmãos nossos e irmãs que foram expulsos das casas que se diz de Jesus Cristo. E eu acredito que seja, porque por mais que haja atravessadores da palavra de Deus nesses lugares, a Igreja de Deus, conforme 1 Coríntios 3, 16, 18, somos nós, homens e mulheres de boa fé, homens e mulheres que erguem a cabeça e que com dignidade trabalham, buscam, lutam por uma sociedade mais justa,
por uma sociedade melhor, por uma sociedade com dignidade, onde o sorriso se faça em nosso semblante, onde o nosso coração se encha de fé, de força, de bom ânimo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor se posiciona quando ela se esforça em compreender a palavra de Jesus Cristo e trazer aqui uma reflexão. Antes de mais nada, Jesus Cristo é um libertador de consciências. Ele sabia e sabe na profundidade o risco que se corre quando e toda vez que se tenta institucionalizar a sua palavra. Quando o Espírito de Deus habita em nós, que somos a igreja viva, não adianta tentar nos calar. Até as pedras falarão. Meu irmão e minha irmã, a Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor tem apenas 2, 3 meses. E é uma igreja sem dízimo e sem ofertas. E estou sendo procurado por vários líderes religiosos para que paremos com este trabalho. Mas o que eu peço para você, meu irmão e minha irmã, é a misericórdia de Deus. Porque se Deus permitir, não pararemos. Que crime estamos cometendo? Estamos falando da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda esta semana, meu irmão e minha irmã, uma obreira de determinada denominação religiosa me procurou e, a princípio, com uma certa inquietação, mas muito respeitosa, ela falou que não era certo uma igreja que não cobrava dízimo nem ofertas, porque nosso Senhor Jesus Cristo pedia ofertas. E eu falei para ela que não. Jesus Cristo, a própria presença de Deus entre nós, o Verbo de Deus encarnado entre nós, a luz entre nós, o amor entre nós. Ele jamais correlacionou suas palavras de vida com a moeda. Pelo contrário, muito sabiamente, quando foi tentado pelos doutores da lei, os fariseus, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo, um dos seres mais sábios que já esteve entre nós. Suas palavras são palavras de vida eterna. Quando ele disse isso, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos promoveu o entendimento de um grande rio da existência humana, onde de um lado ele disse assim: o dai a César significa que as organizações humanas é de responsabilidade das organizações dos próprios homens, porque isso faz parte do desenvolvimento de cada um de nós enquanto indivíduo, enquanto país, enquanto continente, enquanto nação planetária. Por outro lado, quando ele diz a Deus o que é de Deus, Deus é a fonte de todo amor, de toda existência. Somos criaturas emanadas por Deus. Nós saímos de Deus e recebemos dele a graça de amor todo instante, todo momento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa obreira de determinada religião terminou que eu falei para ela: não, Judas
Judas, em sua limitação, em sua compreensão, ele que estava preocupado em arrecadar dinheiro para juntamente com Barrabás e Lázaro, o primo de Maria Madalena, promover uma revolução armada, porque este era o entendimento que o povo de Israel dava conta de alcançar, e não era unanimidade. Não era unanimidade. Era mais uma expressão de desespero. Por isso que também não podemos julgar. O julgamento cabe a Deus. Nesse sentido, meus irmãos, Jesus Cristo não promove o armamento. Ele promove o amor, ele fala sobre o amor. As nações armadas, essa é a expressão do nosso nível. Isso é uma limitação nossa, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Vejamos que intelectualmente a Terra já tem condição na engenharia ambiental, na engenharia alimentar, na engenharia da medicina, na engenharia elétrica, na engenharia civil, na educação. Nós temos condições de vivermos bem, pela riqueza intelectual, pela riqueza ambiental. Basta despertar o reino de Deus que está dentro de nós. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, essa irmã falou que não concordava com muitas coisas na igreja onde ela participa, mas que não podia falar. Pois aqui, meu irmão e minha irmã, na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, todos nós podemos falar, dizer. Ora, se com Cristo não podemos falar, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, onde então poderemos falar? E aí ela me perguntou onde era a sede da igreja física. E eu disse que por enquanto é no Instagram, mas que daqui a um ano provavelmente faremos uma avaliação. E se for necessário, se for da vontade de Deus, podemos sim ter uma sede física. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a necessidade que temos, por sermos seres gregários que gostamos, faz parte, inclusive, do nosso desenvolvimento humano, vivermos em sociedade. Mas isso é uma característica humana, não é uma situação sine qua non para falar de Jesus Cristo. Não podemos fazer uso da fragilidade emocional das pessoas e, a partir do discurso e da palavra de Jesus Cristo, começar a dominar essas pessoas. Não existe escravo feliz, e Jesus Cristo vem trazer libertação para a nossa alma, para a nossa existência. E é do nosso desenvolvimento, é da nossa maturidade fazermos uso do nosso livre-arbítrio. Nós só nos sentimos presos quando estamos ameaçados pelo medo, pois o medo impede a presença do amor. O contrário do amor não é o ódio. O ódio é a expressão da raiva. O contrário do amor, meus irmãos, é o medo. Por isso que o Cristo diz: vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Miserere, em latim, significa compaixão. Agora, meu irmão e minha irmã, vamos mergulhar um pouco mais na palavra de Jesus Cristo.
Essa é uma das bem-aventuranças que ele disse para o povo sobrecarregado lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que ele também chama de as beatitudes, aquilo que nos traz um verdadeiro bem-estar. Misericórdia, meu irmão e minha irmã, é ter compaixão. Expresso aqui na Igreja Revolucionária, nesse instante, eu expresso e peço misericórdia, principalmente para você que pode algum dia ouvir essa live, para você que é líder religioso, para você que fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para você que de uma forma direta ou indireta coagiu algum irmão em Cristo, para que ele vote em candidato A, B ou C. Meu irmão e minha irmã, eu tenho meu posicionamento, mas dada a minha posição nesse instante, não é lícito, não é coerente, não é prudente, não é correto, enfim, não é justo eu expressar o meu posicionamento, porque nesse instante eu estou falando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O cerne da questão aqui é o entendimento, a reflexão da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Peço misericórdia, meu irmão e minha irmã, pois você toca nas fibras da consciência de cada pessoa que você fez isso, usando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, compaixão, antes o silêncio respeitoso. Portanto, meu irmão e minha irmã, voltemos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Compaixão não é olhar para o sofrimento do outro, não é avaliar o sofrimento do outro, não é verificar o nível de fome do outro, não é verificar o nível de sofrimento de alguma doença física ou moral que o outro está atravessando. É mais que isso, meu irmão. É se colocar no lugar dele. É sentir o que ele sente. Isso é ter compaixão. Misericórdia. Miséria. Se compadecer da miséria que o irmão está atravessando. E córdia, coração, o que há de mais profundo, ter misericórdia, ter compaixão do outro. Isso é se sensibilizar, isso é não ser indiferente. Ora, meu irmão e minha irmã, se em nosso país, com a riqueza que temos, riquezas naturais e intelectuais, e se um brasileiro sequer, ou uma brasileira sequer, passa por algum sofrimento, por falta de assistência, seja ela de segurança alimentar, de assistência da saúde, de demanda de um emprego para trabalhar com dignidade, isso, meu irmão e minha irmã,
não é uma responsabilidade exclusiva de qualquer que seja o governo momentâneo. Isso é uma responsabilidade de todos nós, é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade que diz respeito a uma demanda estrutural. Nós devemos assumir o nosso país com dignidade. Muitas vezes a impressão que nos dá é que vivemos em nosso país como se fôssemos inquilinos. E é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Jesus Cristo nos toca. A palavra de Jesus Cristo são palavras atemporais, transcendentais, porque dizem respeito a princípios espirituais. As palavras de Jesus Cristo não são e jamais serão posse de nenhuma instituição, porque elas descrevem o reino de Deus que está dentro de nós. Que a misericórdia de Deus desça sobre nós na mesma proporção que formos misericordiosos uns com os outros. Nós temos força, nós somos proativos, nós temos capacidade de sermos co-criadores de uma sociedade mais justa. Depende de cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, as palavras de Jesus Cristo, nós aqui estamos falando de um único versículo da palavra de Cristo. É o versículo de Mateus 5, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo nos ensina também que não devemos ser apenas misericordiosos entre nós, mas entre todos e todas, cristãos e não cristãos. Devemos ter a febre do amor, que dá força, energia para a nossa alma, que brilha os nossos olhos. Devemos sentir essa energia de Deus em nosso sangue. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a misericórdia, a compaixão, a sensibilidade foge de nossa alma, nós nos encaminhamos para o adoecimento, o adoecimento psicológico, emocional, existencial. A força do amor, a força da alegria, a força da dignidade, ela irradia de nós e alcança o outro. E nós também recebemos isso do outro. Então a palavra de Jesus Cristo é um verdadeiro tratado de psiquiatria da alma humana. São águas profundas. Ele disse àquela mulher, a samaritana, ele disse que se ela beber da água viva, jamais ela teria sede. E ela disse, me dá dessa água. É a água da misericórdia, é a água do amor, é a água da vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os que têm compaixão. E nesse momento eu peço a cada um de nós,
Sejamos misericordiosos conosco. Vamos ter um pouco de compaixão de nós mesmos. Quantas pessoas exigem tanto de si que elas mesmas se sobrecarregam. E é compreensível. Muitas vezes isso está na criação que recebeu, que por sua vez seus pais receberam. Mas a Igreja Revolucionária, Jesus Cristo Redentor, se posiciona no sentido de convidar para que você se permita ter compreensão consigo mesmo, ter compaixão consigo mesmo. Ter compreensão consigo mesmo no nosso processo de desenvolvimento. Ter misericórdia, ter compaixão com o nosso colega de trabalho, com os nossos familiares. Meus irmãos e minhas irmãs, é compreensível as divergências dentro de casa, porque nós estamos numa intimidade de vivência. Então a probabilidade da gente entrar em conflito com os nossos familiares é maior do que com quem a gente não convive diariamente. Vamos ter compaixão das nossas limitações e assim vamos somar forças. E é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos nos encaminhando para mais um final do culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, e que hoje o tema, Mateus capítulo 5, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, tanto de Deus, como dos nossos próprios irmãos e irmãs, e assim, caminhando juntos, tendo como Jesus Cristo Redentor, aquele que nos dá as instruções, aquele que toca a nossa alma, que fala ao nosso ouvido na intimidade do nosso ser, pois somos a igreja viva de Deus, conforme 1 Coríntios 3, 16, 18. Ergamos a nossa cabeça, abramos os nossos olhos e sigamos firme, com fé, com amor, com dignidade. Aos nossos irmãos e irmãs de outras denominações, respeitosamente compreendo a dificuldade de vocês em compreender uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Recebam o nosso mais profundo respeito, mas também estamos no nosso direito de entender, de compreender a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e abrir a nossa boca para falar desse amor, para falar dessa força que vem de nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, porque são palavras vivas. Elas abrem portas, elas não fecham portas, elas trazem dignidade a cada um de nós, elas nos curam, porque elas promovem reflexões, entendimentos. Ela faz com que a palavra de Deus se revele a nós, conforme a nossa busca, mesmo com todas as nossas dificuldades. Somos humanos, não somos máquinas. Temos um coração de carne, não de pedra. Nós agradecemos em nome da Igreja Revolucionária as palavras de cada irmão e irmã e sigamos com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora nos encaminhar para a nossa oração,
Pedimos que quem quiser colocar um copo de água, a molécula da água, ela é suscetível ao magnetismo, seja ele qual for. E aqui nós estamos falando de nosso Senhor Jesus Cristo. As ondas do nosso pensamento são ondas eletromagnéticas que têm a capacidade de envolver as moléculas da água. E vamos, meus irmãos e minhas irmãs, com fé. Quantas vezes o Cristo falou, tua fé te curou. Ora, meus irmãos, essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma retórica. Muito bem, Simone, uma fé raciocinada, onde a consciência participa. Essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, tua fé te curou, ela diz da dignidade que Jesus Cristo estava mostrando para cada uma daquelas pessoas, como diz para cada um de nós hoje aqui nesse culto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer nossa oração. Cada um de nós, na sua liberdade, pode nos acompanhar em pensamento, ou pode fazer também sua oração com suas palavras, da sua forma, da sua maneira. Pedimos desde já por todas as pessoas aqui em Goiás, no Brasil e no mundo. Um abraço especial para nossa irmã Eva da Espanha. Pedimos também por todas as pessoas que nos pediram atendimento à distância no grupo do Instituto. Pedimos também por nossos irmãos que foram expulsos da casa de Cristo nos últimos dias. Estou falando de caso concreto e me responsabilizo por essas palavras que profiro nesse instante. E peço misericórdia para esses líderes religiosos que, usando a palavra de Deus, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, também possam ser tocados por essa força de amor, pois vocês também são nossos irmãos e irmãs. E nesse momento pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que, assim como ontem, hoje, nesse instante, nessa noite, venha nos visitar, continue nos visitando, conhecendo o mais profundo de nossas almas, conhecendo cada átomo do nosso corpo, conhecendo o mais profundo do nosso mistério, que é o nosso existir, conhecendo o nosso inconsciente profundo, lugares onde nem nós mesmos temos consciência plena, mas Tu, Senhor, conforme a palavra de Deus, esquadrinha o nosso coração. Pedimos que nos ensine a falar sobre Tua palavra, que abra nossos ouvidos espirituais, que abra nosso entendimento, que alargue nosso pensamento, para que possamos ter força, vigor, firmeza em pensar em Deus, em pensar em nós mesmos, em compreender essa bem-aventurança que é a misericórdia, que é a compaixão, pois Tu, Senhor Jesus, morrestes na cruz por amor a nós, vieste falar da verdade que é Deus e que cabe a cada um de nós buscar essa verdade. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que nos pedem preces, que nos pedem oração, que segundo elas se sentem acompanhadas no dizer delas por encostos, por entidades que atrapalham os seus pensamentos, atrapalham suas ideias. Pedimos saúde para os seus cérebros, para a sua mente, para o seu coração. E pedimos, Senhor, nesse momento, pois Tu dissestes que há demônios, há espíritos, segundo Tua palavra, que só saem com jejum e oração. Então nos ensina a jejuar, principalmente o jejum da palavra, principalmente o jejum do pensamento, principalmente o jejum da carne, quando guiado
por tua força espiritual, cheia de sabedoria, cheia de amor, de paz e serenidade. Pedimos que nos ensine a orar, que nos ensine a nos libertar. Pedimos que tua força visite a nossa consciência para que possamos enxergar nossas fragilidades, nossas limitações, e que muitas vezes alimentamos o próprio nome chamado na Bíblia de diabo ou Satanás ou demônio, onde muitas vezes é a nossa ignorância, é a nossa limitação, pois isto é a forma. O importante é que possamos perceber o fundo, a essência, a substância daquilo que nos atrapalha. E tua palavra, Senhor, é palavra de vida, palavra de libertação, que possamos proferir, que possamos falar sobre ti, para que possamos nos iluminar, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, para que possamos viver com dignidade, com honestidade, com justiça, promovendo uma vida em nós com dignidade, promovendo uma sociedade mais justa. Enfim, Senhor, que teu amor nos cubra, ilumine o nosso coração, o nosso pensamento. E pedimos com fé e firmeza e convicção que a tua bênção se estenda em cada brasileiro neste momento, que antecede um dos momentos mais importantes de uma nação, que é a escolha de seus representantes temporais, pois está na palavra de Deus que ninguém assume um cargo público se não for da vontade de Deus. E decreto, Senhor Jesus, nesse momento, que as forças malignas, as forças negativas, as forças que tentam tirar, burlar, manchar o exercício digno da democracia, que elas sejam quebradas nesse momento. Que essas correntes de aprisionamento de consciências sejam quebradas nesse momento. Isto eu decreto, Senhor, em teu nome, com a força de teu amor, com a força de tua luz, e que tenhamos amanhã um dia de paz e serenidade, onde o amor, a verdade, a luz e a paz se faça no coração de cada brasileiro, iluminado pelo teu amor e aquecido pelo céu do Brasil, que é um céu lindo, cheio de esperança e de paz, com esses raios do sol que traz vida ao planeta, aquece a nossa pele, trazendo inclusive força através da vitamina D para os nossos ossos. E que tua palavra vibre em nossos ossos, em nossos músculos, em nosso sangue, como rios que percorrem todo o nosso corpo, estrutura necessária para que o nosso pensamento seja luz e esperança e paz. Amém. Deixamos aqui o nosso mais profundo e respeitoso abraço a cada irmã e irmão da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas. Uma boa noite a todos e fiquemos com Deus.